Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 21. Perspectiva triédrica. Vistas técnicas ou ortogonais. Etapa 2. Traçados. Ou seja, nessa aula vamos traçar, desenvolver as vistas técnicas de algumas peças já traçadas em perspectiva isométrica em aulas anteriores, ok? Vamos lá. Vistas técnicas, definição NBR 8403. Bom, já falamos sobre essa tela. Só vou repetir para reforçar nossos estudos, certo? Vistas técnicas é simplesmente a arte de representar um objeto em 3D tridimensional, ou seja, 3 dimensões, no PPO, plano de projeção ortogonal, de formas claras, com suas retratações em VG, verdadeira grandeza, ou seja, com suas medidas reais, como perspectiva triédrica, ok? Bom, pouco se aborda vistas técnicas como perspectiva triédrica. Diante de estudos sobre vistas técnicas, podemos definir mais 3 outras vistas opostas, perfazendo assim as 6 vistas técnicas. Em estudos de peças mecânicas, daí a denominação de vistas ortogonais. Ok? A princípio, analisaremos peças no primeiro diedro só com 3 vistas. Vista frontal VF, ou de frente, vista lateral VL, ou de lado, e vista superior VS, ou de cima. Bom, nessa aula vamos retratar as vistas técnicas das peças desenvolvidas e traçadas na aula 17, quando estudamos perspectiva isométrica, com suas cotas corretamente, conforme a BNT. Ok? Então vamos pegar aquelas peças que traçamos e desenvolvemos na aula 17 e vamos retratar suas vistas técnicas. Ok? Vamos lá. Vistas e cotas ou cotagens. Bom, o que ele quer dizer com isso? Nós já sabemos, já conhecemos as vistas técnicas, certo? Já sabemos qual a vista frontal de uma peça, a vista lateral e a vista superior. Agora nós vamos cotar. O que é cotar? Determinar medidas dessas vistas já estudadas até agora, certo? Veja a observação ao lado. Exemplo 1, cotas. As cotagens das peças em mecânica geralmente são feitas em milímetros, segundo a BNT, e com setas nas extremidades das linhas de cota, NBR 10126. Bom, vamos traçar algumas peças aqui em centímetros para facilitar nosso entendimento, mas sabemos que toda peça em mecânica deve ser ou são sempre cotadas em milímetros, ok? Bom, essa peça que está em nossa tela já é do nosso conhecimento. Veja, a vista frontal, verde escura, a vista lateral, verde claro, e a parte superior, azul claro, certo? Vamos cotar essa peça, ou seja, vamos determinar as medidas da sua vista frontal, da sua vista lateral e da sua vista superior. Veja o exemplo a seguir das vistas dessa peça aí. Nessa mesma tela, observe. Vista frontal, cotada, vista lateral, cotada, e a vista superior cotada, ou seja, já com suas medidas determinadas, certo? Pronto. Tem pequenos detalhes que você deve observar. Linha auxiliar, aquela linha um pouco bem no centro da sua tela, um pouco mais grossa. Cota, o que significa cota? São os valores, as medidas, certo? O espaço entre a linha de cota e a peça sempre no mínimo de 7 milímetros, segundo as normas, para não ficar muito pegada, muito grudada a linha de cota com a peça, que a linha de cota é essa parte azul aí mais grossa. Então, temos que conhecer, saber os elementos que compõem uma cota ou cotagem. Observe, a linha auxiliar, o que é que significa, qual ela, a cota, que significa os valores, as medidas, e a linha de cota, que é essa linha aí, que fica paralela, sempre paralela às peças, que deve manter uma distância no mínimo de 7 milímetros, ok? Vamos ver mais um exemplo para fixar esse nosso raciocínio a seguir. Vamos lá. Perspectiva isométrica.
Bom, atividades. Retratar as vistas técnicas das peças abaixo em perspectiva isométrica, utilizando a escala 1 por 100, considerando uma unidade U igual a 1 centímetro. Exemplos A, B e C. Ou seja, essas peças já foram traçadas e desenvolvidas na aula 17, como falei anteriormente. Só que agora nós vamos retratar suas vistas técnicas, ok? Vamos lá, vamos primeiro fazer o exemplo A, depois o exemplo B e depois o exemplo C, ok? Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Retratar as vistas técnicas da peça abaixo em perspectiva isométrica, utilizando a escala 1 por 100. Considerar uma unidade U igual a 1 centímetro, passo a passo. Exemplo A. Esse exemplo A já desenvolvemos e traçamos na aula 17 quando estudamos perspectiva isométrica, ok? Agora nós vamos retratar suas vistas técnicas, ou seja, sua vista frontal, observe, parece um T de cabeça para baixo, suas cotas, comprimento 8 unidades, altura total 4 unidades, do lado esquerdo mais 2 e mais 2, na parte superior em cima 3 unidades, ok? Observe que aí é a frente da sua peça, certo? Vamos agora retratar a vista lateral dessa peça. Observe, são dois retângulos, certo? Observe suas cotas, a largura 4 unidades, a altura 4 unidades, do lado esquerdo 2 mais 2 e na parte de cima também 4 unidades, ok? Vamos observar agora a sua vista superior, olhando de cima. O que é que enxergamos? 3 retângulos também. Observe, o comprimento 8 unidades, certo? A largura 4 unidades. Na parte de cima, os detalhes 3 mais 2 mais 3 unidades, certo? E completando a parte do fundo também a largura 4 unidades, certo? Então observe aí os detalhes das vistas técnicas. Ela tem que estar com todas as medidas corretas para facilitar a construção da peça, ok? Vejamos o exemplo B a seguir. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Retratar as vistas técnicas da peça abaixo em perspectiva isométrica, utilizando a escala 1 por 100. Considerar uma unidade U igual a 1 centímetro, passo a passo. Exemplo B. Essa peça também já desenvolvemos na aula 17, quando traçamos e estudamos perspectiva isométrica. Vamos retratar suas vistas técnicas. Vamos lá? Vista frontal, parece um U, ok? Observe seu comprimento, 9 unidades, sua altura total, 4 unidades, ok? Do lado esquerdo, vamos detalhar 2 mais 2, porque tem aquele corte no meio, e na parte de cima, 3 mais 3 mais 3 unidades, ok? Aí a vista frontal, a frente da peça, certo? Vamos ver sua vista lateral, observe. São dois retângulos, só que existe uma linha tracejada dando a entender que existe um corte no meio da peça, certo? Onde sua largura é 4 unidades, sua altura é 4 unidades, certo? Do lado esquerdo, detalhe 2 mais 2, porque tem aquele corte no meio, e a parte de cima, na vista, 4 unidades também, ok? Vamos retratar agora a sua vista superior. Olhando de cima, você enxerga 3 retângulos também. Observe, o comprimento total da peça, 9 unidades, a largura total, 4 unidades, certo? E os detalhes da parte de cima, 3 unidades, mais 3 e mais 3, ok? Observe bem que as vistas são retratadas em verdadeira grandeza. Ela tem que ser perfeita para facilitar a construção da peça, ok? Vamos ver o exemplo a seguir. Exemplo C. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Retratar as vistas técnicas da peça abaixo em perspectiva isométrica, utilizando a escala 1 por 100. Considerar uma unidade U igual a 1 centímetro, passo a passo. Exemplo C.
Observe, essa peça também já foi desenvolvida e traçadas na aula 17 em perspectiva isométrica, ok? Vejamos o que enxergamos na frente dessa peça. Sua vista frontal será retratada por quê? Por um retângulo e um quadrado. Observe, olhando de frente você enxerga um retângulo e um quadrado, onde seu comprimento total 7 unidades, observe 2 mais 5, certo? A altura dessa peça total 5 unidades, do lado esquerdo mais 5 unidades e na parte de cima 7 unidades, ok? Está aí retratada sua vista frontal, certo? Bom, vamos analisar agora sua vista lateral. Observe, dois retângulos do sentido vertical, certo? Onde sua largura total é 5 unidades, sua altura total 5 unidades, na parte de cima também 5 e na parte esquerda da peça 5 unidades, certo? Está aí retratada sua vista lateral, certo? Vamos observar agora a sua vista superior. O que enxergamos de cima? Dá a impressão que é um L meio estilizado de cabeça para baixo. Observe, certo? Seu comprimento total, olhando de cima, 7 unidades. Observe embaixo da peça, da cota, da vista, tem 2 unidades mais 5. Tem aquele detalhe do corte, certo? Do lado esquerdo da peça também mais 3 unidades e mais 2, que tem aquele corte. Do lado direito da vista tem 5 unidades, na parte de cima 7 unidades. Então você começa a comparar as medidas das cotas com a peça e vai entendendo os detalhes da peça, ok? Vamos cotar a seguir, na próxima aula, outras peças. Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!